Segunda razão pela qual Paulo poderia se envergonhar. O Evangelho retira o homem do lugar onde nunca poderia ter estado. Que lugar é esse? O centro da história. O Evangelho chega colocando o homem no seu devido lugar. Ei, esse lugar não é teu não, desce daí. Tirando ele do centro da história. Porque o falso evangelho que é pregado hoje nos nossos dias, ele tem colocado o homem como o centro e a razão de todas as coisas. A satisfação do homem, o prazer do homem, a felicidade do homem, o conforto do homem são as coisas mais importantes do universo. O universo inteiro tem que trabalhar para dar essas coisas para o homem. Então, quando o evangelho verdadeiro chega e diz que o filme da vida não é sobre o homem, mas é sobre Deus, ele diz, presta atenção, a história não é sobre você não, você não é o ator principal do filme não, o filme é sobre Deus, cara, tu é figurante. E aí isso ofende as pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha o que está dizendo aqui. Quem foi a pessoa, quem foi o humano que deu primeiro alguma coisa a Deus, para que depois Deus tivesse a obrigação de recompensá-lo? Quem foi que deu algo a Deus sem antes ter recebido dele? É isso que Paulo está dizendo. Quem foi que chegou para Deus e disse, Deus, eu vou te dar alguma coisa que você não tem, e a primeira coisa que o Senhor está recebendo, e agora o Senhor tem que me recompensar? O ser humano, tudo que ele tem foi Deus que deu, e se ele der alguma coisa a Deus, é porque Deus deu a ele. E Paulo está dizendo, quem é você? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. E aí o evangelho joga o homem no seu devido lugar. Não é Deus que existe para servir o homem, mas é o homem que existe para adorar e servir a Deus. Mas o que é que estão tentando fazer com esse evangelho pirateado? Estão tentando amenizar o escândalo do evangelho, porque Paulo disse que ele é um escândalo. Mas estão tentando amenizar o escândalo, estão tentando conciliar o evangelho, torná-lo mais brando, pregando um outro evangelho em que o homem se sinta mais importante do que ele é. Na verdade, nós vimos domingo passado, tem pregado um evangelho que pregam que o homem é Deus, é um Deus, e Deus na verdade é o Deus dos deuses, é isso que estão dizendo por aí. Você viu domingo passado a gente mostrando esse tipo de evangelho que está sendo pregado aí. Então estão disfarçando o evangelho, estão cegando a sua lâmina, porque a palavra diz que a palavra de Deus é como uma faca afiada, que ela corta e penetra na divisão da alma e do espírito, mas estão cegando a lâmina do evangelho, estão apagando a sua lâmpada, estão retirando o seu sal, para tornar o evangelho mais simpático, menos ofensivo para o mundo. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas domingo à noite talvez seja o momento de maior idolatria no Brasil. Domingo à noite é o momento que os evangélicos do Brasil, milhões e milhões, se reúnem para vir à igreja. E a maioria talvez estão vindo à igreja para encontrar com um Deus falso, que eles mesmos criaram, que não reflete o Deus verdadeiro. E o que é adorar um Deus falso, se não idolatria? Se reúnem para adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas um Deus que eles mesmos criaram, que parece mais um servo e um capacho do que o Senhor. As pessoas não estão saindo de casa para adorar a Deus, elas estão saindo de casa para receber alguma coisa do seu Deus servo, receber a bênção, receber o conforto, receber a unção, receber o poder.
saem de casa para serem servidas por Deus. Um Deus que, segundo o evangelho podre que é pregado hoje, é um Deus que tem a obrigação de nos abençoar e nos servir. Eu mostrei isso aqui domingo passado. Olha só para relembrar domingo passado aí, o evangelho que estão pregando por aí. Não vou nem dizer quem é. Ele diz assim: Deus fica na obrigação de abençoar você. Por quê? Porque todo o sustento da obra dele vem das suas mãos. Das suas mãos ele está falando. Ali está a fonte de onde ele fala isso. Então as pessoas estão saindo de casa para vir à igreja, não para adorar a Deus, mas para serem servidas e abençoadas por um Deus que tem a obrigação de abençoar, porque afinal de contas ele depende de mim para o sustento da obra dele aqui na terra. Nós saímos de casa para dar um pouco de atenção a um Deus solitário e carente, como ensina Benny Hinn no seu livro best-seller, Bom Dia Espírito Santo. Lá no livro ele diz que o Espírito Santo diz assim para ele, em um momento lá: Hinn, por favor, mais 5 minutos, apenas mais 5 minutos da sua atenção. O Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, chega para Benny Hinn e implora: me dê mais 5 minutos da sua atenção. E aí as pessoas estão saindo de casa para encontrar, para dar atenção a um Deus carente que tem sido pregado por aí e solitário. Saímos de casa para dar alguns comandos, alguns decretos para um Deus que é limitado, para um Deus que é submisso ao homem e que, segundo o evangelho podre que está sendo pregado, é um Deus que não pode fazer nada na terra se não tiver a nossa autorização. Quer ver como esse evangelho está sendo pregado? Coloca aí. Esse pastor diz o seguinte: mas o próprio eterno Deus, ele diz o seguinte: mas o próprio eterno Deus, que tem autoridade para tudo, constituiu uma lei que nem ele mesmo a transgride. O próprio Deus, para atuar nessa terra, precisa da autorização dos homens. É o mesmo que semana passada você viu dizendo que nós somos deuses. Então, com base nesse evangelho que tem sido pregado, os crentes têm saído de casa para vir à igreja dar comandos. Eu decreto, eu declaro, eu exijo, eu não aceito. A quem? A um Deus submisso, que precisa da minha autorização para agir sobre a terra. É por isso que eu digo que domingo à noite tem sido talvez um momento de maior idolatria no Brasil, porque as pessoas têm saído de casa para adorar um Deus que elas mesmas fabricaram com a sua mente, um Deus que parece um servo e um capacho, e não o Senhor Criador dos céus e da terra. E se você está adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro, isso é idolatria. O que é que nós vemos nos púlpitos? Mensagens que exaltam o homem, não mensagens que exaltam a Deus. Apenas digam o quão abençoados podemos ser se recebermos esse Jesus. Digam quão poderosos e quão vitoriosos nós podemos ser aqui nessa terra se recebermos esse Jesus. Diga o quão facilitada a nossa vida será por esse Jesus. Diga o tanto que seremos prósperos se entregarmos nossa vida para esse Jesus. Então tudo é em torno de nós. Nós somos o ator principal do filme. Jesus é o servo. O resultado desse falso ensinamento, desse falso evangelho, é um homem orgulhoso, soberbo, prepotente. Então, o que é que eles dizem? O que é que Deus tem então? Ora, o homem está se achando Deus, literalmente. E aí o que é que ele diz? Ele diz: o que é que Deus então tem a nos oferecer em troca da nossa atenção, em troca dos nossos recursos para a obra dele e em troca da nossa autorização? E aí esse evangelho podre vem com a lista de vantagens que Deus tem para oferecer em troca de tudo isso que Ele precisa de você. Então Ele vai te dar prosperidade, vai te dar saúde, vai te dar oportunidade, vai te dar autoridade, vai te dar poder, vai te dar bênção, proteção, unção das mais diversas.
Mas qual é a verdade que não está sendo dita? Sabe qual é a verdade chocante do Evangelho? É que você e eu, sem Deus, não valemos absolutamente nada. Você entende isso? Sem Deus, você não vale nada. Eu não vou nem mandar você dizer para a pessoa que está do seu lado, porque pode ser que ela bata em você. Mas eu digo, sem Deus você não vale absolutamente nada. Olha o que diz Apocalipse 3,17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você é o cara. Aí o texto diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa é a condição do homem sem Deus: miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Olha o que Deus diz em Isaías capítulo 40, versículo 15 e versículo 18, falando sobre toda a nação, as nações como um todo. Diz: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, sabe? Vai levando um balde com água e derrama uma gota ali, não vale nada. São como a gota que sobra do balde. Para ele, Deus, são como o pó que resta na balança. Sabe, você pesou a farinha de trigo ali na balança e sobrou um pozinho? Você não vai atrás disso. Ele diz: diante dele todas as nações são como nada, nada. Para ele são sem valor e menos que... Você achou ruim dizer que não era nada? Ele diz: menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isso é forte. Você diz: poxa, fiquei ofendido, Deus. Mas o que está dizendo aqui é que diante de Deus, comparando-se, observe que no final ele diz: a quem vocês o compararão? Ele está dizendo: pegue o homem e compare ele com Deus, e diante de Deus ele é menos que nada. Aqui não está dizendo que Deus não ama você, aqui está dizendo que você diante de Deus é menos que nada. Baixa a bola, desce daí. É isso que está dizendo, menos que nada. Um dos atributos revelados na Bíblia sobre Deus é que Ele é autossuficiente. Sabe o que significa isso? Deus não precisa de ninguém, de nada, para ser quem Ele é e fazer o que Ele quiser. Deus sem você, sabe o que é que Deus é sem você? Diga para mim. Agora você sem Deus é quê? Nada. Um evangelho que enaltece o homem, que exalta o homem, termina, sabe o quê? Por afastá-lo de Deus. É isso que acontece. Termina por afastá-lo de Deus. É por isso que a simples pregação do evangelho e da salvação não está mais atraindo as pessoas. Salvação? Mas nós não sentimos que precisamos de salvação. Afinal de contas, nós somos a joia rara que Deus tanto precisa e tanto procura. Na verdade, esse evangelho tem sido apresentado de um jeito que nós somos praticamente a salvação de um Deus carente. É como se Deus estivesse incompleto sem mim. E se eu disser não para Deus, Deus vai ficar mal, hein? Eu sou a salvação de um Deus carente e incompleto. Então, como a mensagem de salvação vai me atrair? É por isso que nós vivemos como se Deus devesse tudo a nós. Esse evangelho falso não está lá em outra igreja, não, está no nosso meio. Nós estamos vivendo essa porcaria. Tem muita gente aqui que está vivendo como se Deus devesse tudo a ele. Eu vejo isso o tempo todo.
Como se Deus me devesse tudo. Deus me deve proteção, Deus me deve sustento, Deus me deve saúde, Deus me deve riqueza, e mais, Deus me deve explicação. Explicação. Eu vejo isso o tempo todo. Mas pastor, como é que Deus pode fazer isso? Mas como é que Deus permite um negócio dele? Deus, por que Deus? Ele deve explicação a você, não é? Por que Deus? Por que o Senhor fez assim? Por que não fez assado? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que esse mal viesse sobre mim? Por que, Senhor, o Senhor deu aquela bênção para ele e não deu para mim? Por que o Senhor não fez desse jeito, fez daquele? Por que o Senhor não chegou naquela hora, chegou depois? Por quê? Por quê? Nós agimos como se Deus devesse para nós. Ele deve tudo. Ah, Senhor, logo agora que eu estou vindo para a igreja e o Senhor deixou que o pneu do meu carro furasse? Ah, não entendo. Não entendo. Logo agora que eu resolvi ir para a escola dominical e o Senhor permitiu que a minha perna ficasse doendo. Ah, não entendo. Por quê? Como é que o Senhor permite agora que eu decidi te servir? O Senhor permitiu que eu ficasse doente? Por quê? E aí nós continuamos cobrando explicação de Deus, porque afinal de contas achamos que Ele deve. E quando Deus falha na nossa cabeça, quando Deus falha em nos dar tudo aquilo que nós achamos que Ele tem a obrigação de nos dar, sabe o que nós fazemos? Nós punimos Deus. Punimos Deus. Como? Me afastando dele, claro, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, também não leio mais a Bíblia, também não vou para a igreja, nem para o pequeno grupo, não vou. Não, você encontra, eu estou afastado da igreja, por quê? Aí o cara começa a contar, foi porque Deus errou com ele, porque Deus decepcionou ele, porque Deus não deu uma coisa que ele queria. Aí ele vai punir Deus, se afastando de Deus. Percebe como essa podridão desse evangelho pervertido está levando as pessoas para longe de Deus? O cara está enfiando uma faca no peito dizendo, eu vou matar Deus. Ele está se afastando de Deus para punir Deus. Ele não entendeu nada, porque também não está sendo ensinado a ele. Mas o evangelho verdadeiro vem colocar as coisas no seu devido lugar. A verdade é bem diferente dessa. A verdade é que Deus é Deus e Ele não deve nada a ninguém. Tudo que existe é obra de suas mãos e Ele tem todo o direito de fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Olha o que diz Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Nos céus, Marco Feliciano, escuta essa daí. E aonde? Ele não tem que pedir autorização. Nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundidades e profundezas. Ele faz o que lhe agrada no céu, na terra, no mar, lá nas profundezas do mar. Tudo que lhe agrada. Não tem que pedir autorização a ninguém. Que conversa fiada é essa? 1 Samuel 2, versículos 6 e 7. O Senhor mata e preserva a vida. Se segura aí na cadeira. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Ele pode tudo. Ele tem o direito de dar a vida e de tirar a vida e de permitir que tirem a vida. Ele tem o direito de prover e não prover quando não quer. Ele tem o direito de curar e não curar quando não quer. Olha a compreensão do apóstolo Paulo a respeito de quem Deus é e a respeito de quem nós somos. Olha Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Olha a compreensão que nós deveríamos ter. Olha a maturidade de Paulo. Ele olha para Deus e diz assim, olha, mas quem é você? Está dizendo para o homem, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer o mesmo, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso?
O que Paulo está dizendo? Quem és tu, homem, para questionar Deus? Ele é o oleiro, nós somos o quê? O barro. Ele diz, pode por acaso o barro, o vaso dizer, ô oleiro, por que o senhor me fez assim? Ele diz, o oleiro não tem o direito de pegar o barro e fazer um vaso para botar no lugar honroso da casa e fazer um vaso para colocar no lugar menos privilegiado. Ele não pode fazer um vaso para colocar sobre a mesa com plantas, mas também não pode, do mesmo barro, fazer um vaso para passar o pano na casa. Ele não é o dono do barro, não é ele que faz o vaso. Paulo está dizendo, ele pode tudo o que quiser. Quem és tu para questionar? Essa é a compreensão que Paulo tem a respeito de Deus. Deus é Deus. Amados, é só isso. Deus é Deus. Será que entende isso? Deus é Deus. Olha só, Jó 1, 21 e 22. Aqui mostra o que acontece quando alguém compreende quem Deus é e compreende quem Ele é como humano. Sabe o que é que ele faz? Ele se prostra, ele se rende diante de Deus e o louva. Olha o que Jó faz. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Você sabe o que estava acontecendo aqui, sabe? Jó tinha perdido tudo. Ele era um homem extremamente rico e tinha perdido tudo da noite para o dia. Os seus 10 filhos tinham morrido num único acidente. Ele estava doente, leproso, à beira da morte. E aí ele se prostra diante de Deus e diz, eu vim nu, cheguei sem nada nesse mundo e vou partir daqui sem nada também. Tudo que eu tinha foi Deus que deu e também foi Ele que tirou. Ele não ficou nem culpando o diabo. Ah, foi o diabo que matou meus filhos, foi o diabo que roubou o que eu tinha. Não, ele sabe que se Deus não tivesse autorizado, nada tinha acontecido. Ele sabe que Deus é Deus. Ele disse, Deus deu e Deus tirou. E aí o que é que ele faz? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a postura de vaso, de barro, diante do oleiro. Ele sabe que não tem condições de questionar aquele que o fez. Lutar contra Deus só vai fazer você se machucar. Você não pode movê-lo nem 1 centímetro. Deus é Deus, Ele é soberano. Nós somos criação dEle, devemos servi-lo e adorá-lo. Renda-se completamente diante de Deus, assim como Paulo, assim como Jó, e com certeza você irá conhecê-lo de verdade.